Hoje nós iremos falar sobre os corantes que tingem nossas roupas, móveis, acessórios e dá cor ao nosso cabelo. Nunca paramos para pensar na variedade de cores e compostos que nos permitem satisfazer a nossa paixão pelas cores. As tintas e as matérias corantes são compostas de moléculas naturais ou feitas pelo homem, cujas origens remontam a milhões de anos atrás. A extração e o preparo dos corantes, mencionados na literatura chinesa que remonta a 3.000 anos antes de Cristo, talvez tenham sido as primeiras tentativas humanas de praticar a química. As tinturas mais antigas eram obtidas principalmente das plantas, de suas raízes, folhas, cascas ou bagas. Os processos de extração eram bem estabelecidos e com frequência bastante complexos. A maior parte das substâncias não se fixava de modo permanente em fibras não tratadas. Era preciso primeiro o preparo dos tecidos com mordentes, compostos que ajudavam a fixar a cor na fibra. Embora as primeiras tinturas fossem objeto de grande demanda e muito valiosas, seu uso envolvia inúmeros problemas. Frequentemente era difícil obtê-las, sua variedade era limitada e as cores ou não eram fortes ou desbotavam rapidamente, tornando-se fosca, turvas à luz do sol. As primeiras tinturas poucas vezes eram firmes e os tecidos desbotavam a cada lavagem. Cores primárias. O azul em particular era uma cor muito requisitada comparada ao vermelho e o amarelo. Os tons de azuis não são comuns em plantas, porém, a indigofera da família das leguminosas era conhecida como farta fonte da matéria de corante azul índigo. As folhas frescas das plantas que produzem o índigo não parecem azuis, mas depois de fermentadas sob condições alcalinas e em seguida oxidadas, a cor azul aparece. Esse processo foi descoberto por muitas culturas em todo o mundo, possivelmente depois que folhas das plantas foram acidentalmente ensopadas de urina ou cobertas com cinzas, e depois deixadas para fermentar. Nessas circunstâncias, as condições necessárias para a produção da intensa cor do azul índigo estariam presentes. O composto precursor do índigo, encontrado em todas as plantas que o produzem, é a índica, molécula que contém uma unidade de glicose associada. A própria índica é incolor, mas a sua fermentação sob condições alcalinas rompe a unidade de glicose para produzir a molécula de indóxo. Este reage com o oxigênio do ar para produzir o índigo de cor azul ou a indigotina, como os químicos chamam a molécula. O índigo era uma substância muito valiosa, mas a matéria corante antiga mais cara era uma molécula muito semelhante a ele, conhecida como púrpura de Tiro. Em algumas culturas, o uso da cor púrpura era restringido por lei ao rei ou imperador. Daí o outro nome desse corante, púrpura real, e a expressão nascido para púrpura, indicando uma árvore genealógica. Até hoje, a púrpura é vista como a cor imperial, um símbolo de realeza. Mencionada em textos datados de cerca de 1600 a.C., a púrpura de Tiro é um derivado de bromo do índigo ou de bromo índigo, isto é, uma molécula de índigo que contém 2 átomos de bromo. A púrpura de Tiro era obtida de um muco opaco secreto por várias espécies de molusco marinho, em geral do gênero Murex. O composto secreto pelo molusco está com a planta índigo, associada a uma unidade de glicose. A cor brilhante da púrpura de Tiro só se revela pela oxidação no ar. O bromo é raramente encontrado em plantas ou animais terrestres, mas como está presente em grande quantidade, assim como o cloro e o iodo, na água do mar, não é tão surpreendente encontrá-lo incorporado em compostos provenientes de fontes marinhas, o que talvez surpreenda a semelhança entre essas duas moléculas, dadas suas fontes muito diferentes, isto é, vegetal no caso do índigo e animal no caso da púrpura de Tiro. A mitologia atribuiu a descoberta da púrpura de Tiro ao herói grego Hércules,
que teria observado que a boca de seu cão ficará manchada de uma cor púrpura intensa quando o animal mastigou alguns moluscos. Acredita-se que a fabricação da tintura começou na cidade portuária de Tiro, hoje parte do Líbano, no Mediterrâneo. Durante o Império Fenício, estima-se que 9.000 moluscos eram necessários para produzir 1 grama de púrpura de Tiro. A púrpura de Tiro coloria as túnicas dos senadores romanos, dos faraós egípcios e da nobreza dos reis europeus. Era tão procurada que antes de 400 d.C., as espécies de molusco que produzia já estavam ameaçadas de extinção. O índigo e a púrpura de Tiro foram fabricados por esses métodos intensivos de mão de obra durante séculos. Só perto do final do século XIX, uma forma sintética de índigo tornou-se disponível. O legado dos corantes. O maior empresário da Grã-Bretanha, Perkin, havia se aposentado e não aparecerá em ninguém com conhecimento químico, habilidades para manufatura e talento para os negócios necessário para substituir. Em consequência, a Grã-Bretanha tornou-se o exportador de matérias-primas para a crescente indústria sintética de corantes, tendo em vista que ganhará supremacia industrial, importando matéria-prima e convertendo-a em produtos acabados para exportação. Ao contrário de outros países em que a pesquisa química continuou como prerrogativa das universidades, os acadêmicos alemães tendiam a trabalhar em estreita associação com os químicos industriais. Essa prática foi decisiva para o sucesso de indústria do país. A indústria química cresceu na Alemanha a partir de 3 companhias. Essas 3 companhias, na década de 1860, respondiam por apenas uma pequena porcentagem dos corantes sintéticos produzidos no mundo, mas na altura de 1881 já eram responsáveis por metade da produção mundial. Na virada do século XX, a Alemanha já havia conquistado quase 90% do mercado.